governo Lula segue em luta para cumprir os seus compromissos de campanha eleitoral, entre eles realizar uma reforma tributária justa e progressiva, num país como o Brasil, um dos mais desiguais do mundo, onde os muito ricos praticamente não pagam impostos, enquanto a grande maioria pobre é obrigada a pagar imposto de consumo, até mesmo por uma caixinha de fósforo. Além disso, desde a última reforma tributária no governo de Fernando Henrique Cardoso, os ganhos de capital foram isentos do pagamento de tributo. A primeira fase da reforma tributária foi aprovada na Câmara Federal na semana que passou, contando inclusive com votos conservadores, já que Lula não tem maioria parlamentar para aprovar matéria como essa. Especialistas aplaudem a decisão de Lula, justa e corajosa, mas alertam que muitas outras armadilhas poderão ser colocadas no Senado e nas leis complementares. Afinal, são enormes os privilégios dos bilionários e da tirania financeira no Brasil. Ademais, contam com o apoio de uma tirania videofinanceira, ou seja, não informam o povo e não o educam para entender o sistema tributário que existe no Brasil. É árdua a batalha de Lula, mas ela começou. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesul. Uma saudação a todos vocês, boa noite, ou uma saudação independente do horário em que seja exibido. Nós queremos sempre trazer as novidades que permitam entender cada vez mais profundamente o Brasil, inclusive nesse momento de grandes transformações que estão sendo operadas depois de termos saído de um governo como o de Jair Bolsonaro, uma verdadeira catástrofe econômica, política, social, cultural. E agora o presidente Lula vem adotando uma série de iniciativas junto ao parlamento, e a que foi aprovada recentemente foi uma reforma tributária que tem várias fases, ela ainda tem um prazo bastante longo para se tornar uma realidade completa, mas as medidas já foram aprovadas. Nós queremos buscar entender o que foi essa reforma tributária tão esperada, tão longamente esperada por todos os gestores, observadores, intelectuais, economistas, e é para isso que nós temos aqui como convidado hoje um economista muito tarimbado, que é o Dr. Júlio Miragaia, que já foi presidente da Codeplan, a Companhia de Planejamento do Planalto Central, no governo do PT, aqui no Distrito Federal, e hoje é conselheiro do Conselho Nacional de Economia, Conselho Federal de Economia. Agradeço muito pela sua participação, Dr. Júlio Miragaia, seja muito bem-vindo à Latitude Brasil. Boa noite, eu que agradeço a participação mais uma vez no programa e estamos aqui para debater, né, essas questões aí tão controversas, né, envolvendo a economia brasileira. Um dos aspectos mais controversos da aprovação dessa reforma tributária no parlamento brasileiro foi exatamente a junção de setores da esquerda com setores mais à direita, excluindo apenas os setores mais recalcitrantes vinculados a Bolsonaro, que não apoiaram essa medida. O que isso significa politicamente? Que a mudança ela não é tão profunda quanto se esperava, ou que os setores mais poderosos da economia brasileira não foram contrariados tão profundamente como se imaginava? Qual seria a explicação? Então, essa reforma tributária, desde que eu ingressei na faculdade de economia em 1975, já se falava na necessidade de uma reforma tributária, que essa daí vem lá da ditadura, né, em 65, lá com Roberto Campos. E o que acontece, né? A economia do Brasil mudou profundamente. E vem puxadinho em cima de puxadinho, né? Eles vão fazendo adaptação aqui, adaptação ali, e transformou, na verdade, a estrutura tributária do Brasil numa coisa anacrônica.
é efetivamente anacrônico, né? Não tem menor cabimento, desde a sua sua composição, né? Nós temos uma estrutura tributária extremamente regressiva, né? Ela incide pesadamente sobre o consumo, sobre a produção e muito pouco sobre a renda e o patrimônio, né? Então, obviamente que isso desestimula a produção e o consumo. Não à toa, o Brasil vem perdendo terreno na economia mundial. Mas, de outro lado, é relativamente esquizofrênica, né? Porque você tem duplicidade de tributação, tributa-se muito mais o setor industrial do que o setor de serviços, por uma questão simples, o setor industrial é mais antigo, o setor de serviços, vários segmentos novos, então eles têm uma tributação menor, né? E o outro vem acumulando tributação. Ou seja, nessa parafernália, há 4 anos vem sendo discutido esse projeto aí que saiu da cabeça, né, um dos autores aí é o Bernardo Api. E desse ponto de vista de simplificar, desburocratizar todo esse processo, ela é altamente bem-vinda, né? Porque mesmo sendo uma economia capitalista altamente, né, oligopolizada, com os preços, né, absolutamente controlados pelos grandes trustes, mas evidentemente que não interessa a ninguém, nem a eles, nem à população, ter uma estrutura tributária tão anacrônica. Por esse aspecto, há um consenso geral. Como você disse, a maior parte do PL votou contra, muito embora devesse votar a favor, votaram contra por ser contra o governo Lula, né? O Valdemar Costa Neto falou isso. O Valdemar Costa Neto falou isso. Não, o Partido Liberal deveria votar nessa proposta, não votou para ser contra. Mas tem outro aspecto mais importante, Beto, que essa é apenas a primeira fase dessa reforma, né? Eles fatiaram. Essa primeira fase vai tratar dessa questão da simplificação, né, da desburocratização, dessa correção para a indústria, né, penalizar menos a indústria e jogar um pouquinho para os serviços. Tem a questão federativa, que falta ainda resolver, como é que vai ser esse bolo para estados, municípios, União, né? Tem algumas coisas ainda em aberto. Mas a questão da renda e do patrimônio ficou para um outro momento, né? E aí que o bicho vai pegar, né? Porque como você falou, essa parte agora interessava ao capital. Interessava ao capital e ele votou em massa. E como o PL viu a questão lá ideológica. Agora, a outra discussão, o que vem por aí, e o governo tem um prazo aí de 180 dias para apresentar uma proposta em relação à tributação de renda e riqueza. Isso daí acho que vai, né, aí a questão ideológica vai sobressair, né? Então, eu tenho a impressão que essas pessoas que votaram a favor, né, ou elas vão votar contra, ou vão cobrar um preço muito caro ao governo para se posicionar favoravelmente. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, Júlio Miraghi, conselheiro do Conselho Federal de Economia, ex-presidente da Codeplan no Distrito Federal, economista tarimbado, e voltaremos discutindo exatamente esse aspecto político. Como o presidente Lula, o PT, os movimentos progressistas poderiam levantar uma discussão mais pedagógica para mobilizar a opinião pública e os movimentos sociais como um todo para aprovar algo mais justo na tributação brasileira. Já já a gente volta com Júlio Miragaia. Latitude Brasil está de volta, hoje discutindo a questão da reforma tributária no Brasil, aprovada na semana que passou na Câmara Federal, agora vai ao Senado, depois volta para a Câmara.
Mas houve um grande consenso, uma votação muito majoritária, né? Uma maioria muito grande, que dá para sinalizar que haverá também aprovação no Senado. Esse é o tema que estamos dialogando aqui com o economista Júlio Miragaia, ex-presidente da Codeplan, Companhia de Planejamento do Planalto Central, e conselheiro do Conselho Federal de Economia. Uma das questões que se esperava, Júlio, até mesmo porque o presidente Lula anunciou isso durante a campanha, que ia conversar com a população, ia tentar galvanizar o povo brasileiro para que ele entendesse quanta injustiça tem no sistema tributário brasileiro, onde um bilionário, por exemplo, proprietário de um iate, de uma lancha, de um jet ski, de um helicóptero, não pagam os impostos devidos que são comprados de qualquer carroceiro que tem que trabalhar para o sustento da sua família ganhando muito pouco. Ou seja, tirando esses aspectos mais emblemáticos, mais espetaculares, como o presidente Lula, o PT, as forças progressistas deveriam levantar essa discussão de forma bem pedagógica para que a população pudesse apresentar a sua força mobilizada e aprovar contra um sistema tributário que tem tanta concentração de renda. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e isso precisa mudar. Qual é o caminho que você vê, Júlio Miragaia? Então, eu citei o caso aí de duas famílias que controlam o Banco Itaú, e eu me lembrei de outra situação, né, que agora está mudando, né, a política da Petrobras. Mas no ano passado, a Petrobras ela distribuiu de lucros mais do que ela oferiu de lucro, né? Ela, até por conta de vendas de ativos que ela vinha realizando, aquela história que vinha privatizando, né, pelas beiradas da Petrobras. Venda da BR Distribuidora, refinaria lá da Bahia, o gasodutos e tal. O lucro distribuiu 220 bilhões de reais. 220 bilhões. Bilhões. Você sabe que 36% apenas é capital estatal, né? 64% já é capital privado aqui no Brasil ou de fundos lá em Nova York. Significa que perto de 150 bilhões foi distribuído para capitais privados, né? Para grandes investidores. E, inclusive, acabar com essa história de que, não, porque tem os pequenos acionistas. 92% são grandes acionistas. Os pequenos só representam 8%, entendeu? São milhares, mas só tem 8% no total. Então, uma montanha de dinheiro, 150 bilhões, que não pagou imposto. Não pagou imposto de renda. Vai direto para o bolso. Então, isso tem que ser modificado. O 2022, que não foi o ano da economia ter bombado, o lucro das empresas negociadas na Bolsa de São Paulo foi de 604 bilhões de reais. Se tributasse 27,5%, quanto tributa dos demais, daria 165 bilhões de reais de arrecadação para o governo. Entendeu? É mais do que o orçamento da saúde, educação, Bolsa Família. Mas mesmo que tributasse apenas 15%, já daria 90 bilhões. Apenas 15%. Né? Já daria 90 bilhões. Então, assim, é óbvio que isso tem que ser modificado. Aí, como você lembrou, nenhum país, tirando a Estônia e a Letônia, que eu não sei por que razão eles não tributam, né, não tributa lucro dividendo pessoa física. E aqui no Brasil, é interessante que a direita fala tanto, não, porque temos que entrar na OCDE, coisa e tal. Sim, mas vai entrar na OCDE, a OCDE inteira tributa lucros de dividendo pessoa física. Se você vai entrar nas regras da OCDE, você tem que, inclusive, fazer isso. Né? Mas eles só querem... alíquotas pesadas, né? As alíquotas lá são muito mais pesadas. Né? Aqui havia, né? Antes da reforma do Fernando Henrique Cardoso, que ele baixou isso. Havia alíquotas muito altas, mas isso foi reduzido, favorecendo o grande capital, evidentemente. E o valor, inclusive, máximo, né? Não tem nenhum sentido uma pessoa que ganha 5 mil reais pagar a mesma alíquota que uma pessoa que ganha 100 mil. Não tem o menor cabimento isso. Né? Claro. Bom, então, assim, essa discussão não é difícil de ser feita com a população, né? Porque ela é muito escancarada. Né? Ela é muito escancarada. Como agora nessa reforma, corrigiram, né? A história dos jatinhos, de iates, essas coisas todas. Porque também era um escândalo, né? O camarada que tem um carro com 20 anos de uso, uma Brasília velha, paga IPTU, IPVA, e o cara que tem um jato não paga IPVA. Né? Não tem o menor cabimento. Bom, essa discussão não é difícil fazer. O
problema é a vontade política de colocar essa questão, escancarar essa questão. Eu não sei aí se o governo vai ter, por conta de alguns compromissos que tem, né, com esse chamado centrão, tá certo? Mas aí eu acho que ele tem que fazer uma escolha, né? Vai ter que fazer uma escolha. Eu acho que, inclusive, a garantia que ele tem de que isso possa avançar é exatamente levantando essa discussão para a população e aí usando isso daí como uma espécie de pressão sobre o centrão para que, olha, eu possa mobilizar esse povo todo aí, entendeu? E a alíquota que vier pode ser bem maior do que vocês estão imaginando, tá certo? Então, vamos, entendeu? Vamos ceder os anéis para a gente não ter que pegar os dedos. É mais ou menos isso. Agora, vai depender muito, de um lado, dessa vontade política do governo, né? Incluindo aí o próprio ministro Haddad, e, de outro lado, a capacidade dos movimentos sociais, né, de pressionar o governo para colocar o pingo nos is, né, colocar a questão tal qual ela tem que ser colocada. Eu acho que é uma via de... Né, a pressão deve vir a articulação deve vir dos dois lados. O governo deve tomar essa iniciativa e ser coerente com o que colocou na campanha eleitoral, vou fazer os ricos pagarem impostos, né, e os movimentos sociais cobrarem essa promessa, entendeu? E fazer esse diálogo com a população. Eu acho que se fizer o trabalho de casa direitinho, eu acho que tem uma grande chance da tributação sobre renda e patrimônio ela avançar bastante no Brasil. Até porque essa outra questão vai estar colocada. Se não avançar aqui, eu vou ter que trabalhar uma alíquota elevada para produção e consumo. E eu não vou ter o resultado que eu esperaria aqui em termos de alavancar a produção. Então, evidentemente que a burguesia vai bom, tudo bem, então que sacrifica a produção, mas mantenha a minha renda, entendeu? E minha riqueza. Essa é a posição deles. Agora, cabe ao governo, entendeu, enfrentar essa discussão. Nós estamos numa situação curiosa, porque o governo Lula está sendo sabotado pelo Banco Central, com as altas taxas de juros absolutamente artificiais, golpistas praticamente, o que lhe retira a possibilidade de ter recursos em mãos para grandes projetos. O aumento da arrecadação, através de uma reforma tributária, seria um dos mecanismos para que o governo tivesse, além do orçamento normal, né, recursos suficientes para fazer grandes projetos, porque o presidente Lula tem falado, prioridade é industrialização, mas nós ainda estamos com 33 milhões, hoje saiu estatística de 70 milhões de brasileiros têm algum problema de insegurança alimentar, 70 milhões, um relatório da ONU. Nesse sentido, Júlio Miragaia, como é que você imagina, sabendo que não dá para agradar Deus e o diabo, que o presidente Lula, que prometeu na campanha, né, isentar os salários mais baixos da cobrança de imposto de renda, e ele ainda não conseguiu fazer isso, reconhece que não conseguiu fazer ainda, mas que ele possa fazê-lo graças a um apoio que ele sabe que tem, mas que precisa ser mobilizado. Essa é uma questão, né? Por isso que assim, essa questão econômica ela tem uma vinculação muito forte com a questão política. A gente tem observado, através das pesquisas e mesmo através de outros indicadores, que o bolsonarismo continua muito forte no Brasil, né? O bolsonarismo continua muito forte. Sim. E se nada for feito, isso tende, inclusive, a acontecer agora nas eleições do ano que vem, nas eleições municipais, né? Eles vão se articular a extrema-direita ou com a direita e vão trabalhar para derrotar a esquerda e o Partido dos Trabalhadores. Então, fazer esse embate, né, trazer essa massa de pessoas de baixa renda, classe média baixa, de trabalhadores que, de alguma forma ou de outra, se iludiram, muitos pela pauta de costumes, muitos também pelo fato de que o PT foi muito demonizado, né? O Lula foi massacrado, né, durante anos, então isso deixa marcas e não é fácil superar. Para superar isso, o governo tem que ser um governo absolutamente favorável aos pobres. Por exemplo, essa questão da fome, ele tem que acabar com a fome, tem que ter um prazo para essa questão acabar, né? A questão da isenção da não tributação da cesta básica é um passo nesse sentido, mas isso aí acontece num prazo um pouquinho mais longo, não vai ser de imediato.
Então, assim, ele tem que tomar medida no sentido de trazer essa massa que votou no Bolsonaro para o lado de cá, que é o lado que ela tem que estar, né? Por isso que essa questão tributária, Beto, é tão importante, porque ele tem dois trunfos. Ele tem dois trunfos. O primeiro é mostrar que para isentar essa população que tem uma renda baixa e que é atingida pelo imposto de renda, é fundamental que isso seja, esse recurso que vai deixar de ser arrecadado, seja arrecadado dos mais ricos. Isso tem uma ligação direta com o discurso dele, né? Ou seja, e ele falou isso na campanha, né? Para isentar essa massa que está pagando imposto, eu vou tributar os mais ricos. E para não aumentar a alíquota e poder manter a carga tributária e investir, né, naquilo que interessa a população, né, em serviços sociais que a população tanto demanda, né, médicos, agora voltou o programa Mais Médico, tem uma série de programas importantes que vão demandar dinheiro. Né? Então, ele tem que colocar essa discussão desse jeito. Olha, para poder avançar nos investimentos sociais, nos investimentos em infraestrutura, na isenção para o imposto de renda para os trabalhadores de mais baixa renda, a gente vai ter que tributar os mais ricos, e para não aumentar a alíquota. Então, ele tem vários argumentos para defender isso. Só que tem que colocar isso de uma forma clara e didática, como você falou, né? Economista doutor Júlio Miragaia, muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. As portas sempre abertas para você. Eu que agradeço e estamos aí para debater essa questão e buscar as alternativas, não só para o Brasil, mas principalmente para a população mais pobre do país. Muito bem, ficou muito clara a sua posição. Muito obrigado. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, obrigado pela sua atenção, sua presença. Estaremos semana que vem de volta para buscar destrinchar e aprofundar a compreensão sobre esse país tão complexo, tão desigual, mas com tanta potencialidade para alavancar a integração latino-americana na base da soberania, da justiça e da prosperidade para todos. Grande abraço, boa noite a todos. Tchau.